Oi gente, tudo bom? Meu nome é Clarissa Faria, você que acompanha meu canal vai achar esse vídeo um pouco diferente, porque hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha história. Hoje eu vou falar pra você como eu fiz para conseguir ser aprovada na UAB, estando no 9º período, trabalhando 8 horas por dia e escrevendo TCC. Pra quem aí estuda parece ser algo assim, monstruoso. Realmente é bem desafiador, mas com alguns direcionamentos você pode passar por este caminho sem se desesperar e de uma forma até um pouco mais amena do que eu passei. Então fica comigo, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Aqui eu vou falar hoje sobre como eu passei na primeira etapa e no próximo vídeo eu vou estar falando sobre como eu passei na segunda etapa. O estudo para a segunda etapa ele é bem mais focado e direcionado, tá? A forma como eu fiz para estudar para a primeira etapa não foi uma coisa muito organizada, mas eu vou falar para você como eu consegui. Primeiro eu vou falar como estava a minha rotina. Eu estava no 8º período da faculdade, escrevendo o TCC, iniciando um novo trabalho em horário integral, onde eu tinha que aprender absolutamente tudo, fazendo faculdade à noite. Então eu trabalhava de 8 da manhã às 5h30 da tarde, ia direto para a faculdade, chegava em casa às 11 horas da noite. Era uma rotina bem puxada, mas foi possível. Se foi possível pra mim, eu tenho certeza que também será possível pra você. O que eu fiz, gente? Eu queria muito ter assistido videoaulas, lido PDFs, mas eu não tinha tempo. Então, eu precisava adequar o meu estudo ao tempo que eu tinha. Quando a gente quer ganhar algo, inegavelmente a gente acaba perdendo outras coisas. Então, eu confesso pra você que eu não me dediquei ao máximo à faculdade, tá? Eu matava um pouco as aulas para ficar na biblioteca para estudar um pouco. Eu perdi muito da minha vida social também, mas valeu a pena e no final deu tudo certo. O que eu fiz, gente? Eu quis, eu determinei que eu seria aprovada. Então, eu fiz o 28º exame, eu imprimi no site da FGV o 27º até o 18º exame. Eu fiz aí 9 provas antigas. Não, eu fiz acho que foi até o 15º. Eu não lembro direito, mas eu fiz muitas provas pra treinar. Por quê? Antes de começar a estudar, eu comecei a fazer provas pra eu saber o que me esperava, o tipo de questões que caía, saber a exigência. Antes de começar a estudar, faça pelo menos 2 provas, para você ver a semelhança, porque é essencial. A FGV, ela repete a forma como ela cobra cada conteúdo. Então você vai ver que em Constitucional, por exemplo, sempre vai ter pelo menos uma ou mais questões de controle de constitucionalidade, artigo 5º, artigo 6º, direitos da nacionalidade, sempre. De uma prova para outra, você vai ver que sempre vai ter questões dessa disciplina, mas focada nesses conteúdos. Então eu fiz aí algumas provas para eu saber como a FGV cobrava cada disciplina. E aí eu vi o que eu tinha muita dificuldade, o que para mim era relativo e o que eu era boa. E eu percebi que eu não era boa em nada. Como eu foquei? Eu comprei aqueles livros grossos, chama OAB Completaço, OAB Esquematizado, vale muito a pena, porque ele vem com as matérias, as disciplinas resumidas, com questões comentadas. Ah, mas você estudou por resumo? Estudei por resumo. Eu não tinha tempo de ficar lendo doutrina. E o resumo ele já vem ali para você da forma que a FGV cobra. Você não tem que provar o seu conhecimento na prova, você só tem que passar. Então foi isso, eu comprei, primeiro eu fiz questões, vi a incidência de cada conteúdo, vi o que eu era boa, o que eu era ruim e o que eu não era nada, comprei um livro de resumo e esse livro era meu companheiro. Ele era meu companheiro, então se eu ia no salão no fim de semana, eu tava com ele. No período ali antes da aula, eu sentava na biblioteca e comia o livro. E todo estudo, para ser bom, você tem que estudar e revisar, estudar e revisar. Como eu não tinha tempo de ficar revisando, o que eu fiz? Eu cortei vários papeizinhos, gente, assim, quadradinho pequeno, e tudo que eu ia lendo, aprendendo, eu anotava, né, com as minhas palavras nesse papelzinho.
Então, por quê? Quando você expõe o seu raciocínio, você nunca mais esquece. Você nunca mais esquece o que você produziu, a sua produção. Então, eu usava esses resumos. Então, toda vez, por exemplo, eu voltava para estudar ética, antes de estudar, eu pegava esses papeizinhos que eu tinha escrito e revisava. Revisava e depois eu continuava lendo de onde eu havia parado. Isso me ajudou bastante para ganhar tempo. Outra coisa que eu fiz foi, além, eu já disse, a determinação, eu não tinha intervalos. Então, os meus horários de café, de almoço do serviço, horários de lanche da faculdade, eram para estudar. Eu estava no salão, eu estava estudando. Eu não usava redes sociais para ficar perdendo tempo, curtindo fotos, não. Eu seguia professores que postavam conteúdos direcionados para a OAB, postavam dicas. Eu seguia aqueles Instagrams de estratégia concursos, principalmente do estratégia OAB. Aplicativos do celular, eu baixava OAB de bolso e que concursos, para eu ficar fazendo questões. Então, quando eu não estava lendo os resumos, quando eu não estava fazendo as questões de prova impressas, eu fazia questões em aplicativos. Por exemplo, antes de dormir, deitada na cama mesmo, eu ficava ali uns 20 minutos tentando resolver questões. A resolução de questões ajuda bastante, porque você fica familiarizado com a forma que a banca cobra as questões na hora da prova. Como eu disse, eu não tinha muito tempo de assistir videoaula, então eu preferia ler os resumos. Com a resolução de questões, eu vi que eu era muito ruim em direito penal e direito trabalhista, tanto o direito material como o direito processual. Então eu deixei para ver videoaulas somente para essas matérias. Mas quais videoaulas? Esses cursinhos para o OAB, por exemplo, o Estratégia OAB, eles dão muito conteúdo gratuito no YouTube. Então eu assistia videoaulas direcionadas para essas matérias de forma gratuita no YouTube, somente para essas matérias. O restante era tudo resolvendo questões e lendo os resumos. Foi a forma que funcionou para mim. Você tem que ver o que funciona para você, mas como você vai ver? Fazendo questões, para avaliar o seu desempenho. E muita gente se pergunta, inclusive era uma dúvida que eu tinha, como que a gente tem que estudar? Tem que focar nas matérias que a gente é ruim ou naquelas que a gente já é bom? Para mim, o que deu certo foi focar naquilo que eu já era razoável, porque não dava tempo de eu aprender para eu ficar boa naquelas matérias que eu era ruim. Então eu assisti videoaulas, tentei fazer umas questões para eu ficar pelo menos razoável nas que eu era ruim, mas nas matérias que eu já tinha mais facilidade e gostava de estudar, foi nelas que eu foquei, principalmente aquele estudo direcionado para aquele conteúdo que tinha mais ênfase para cada disciplina. Então eu foquei nas matérias que eu já tinha facilidade e estudei de forma superficial para as que eu tinha mais dificuldade, que era penal, processo penal, direito do trabalho e processo do trabalho. Uma outra dica que eu quero dar é que muita gente despreza aquelas matérias que tem poucas questões na prova. Direito internacional, filosofia, direitos humanos, defesa do consumidor, direito ambiental, estatuto da criança e do adolescente, são matérias que somente caem 2 questões na prova. Mas olha só, já são 12 questões. 12 questões que é quase de graça, você não pode errar essas matérias. Você já garante aí 12 questões e são matérias de um estudo simples, sabe? Se você for estudar por resumo, 5 páginas um resumo dessas matérias. Se você vai estudar por questões, você vai ver que são matérias bem indutivas. E se você for ler a lei, em um dia você lê o ECA, em um dia você lê o Código de Defesa do Consumidor. Então não despreze essas matérias porque elas são muito importantes. 2 questões de cada matéria? Mas a soma delas já aí dá 12 questões. Então são 38 questões a menos que você precisa acertar. Bom, essa foi a forma que eu encontrei de me ajudar a ser aprovado no 28º exame do OAB na primeira fase. E no próximo vídeo eu vou falar para você a forma direcionada e focada que eu fiz para conseguir ser aprovada na segunda etapa do exame do OAB. Então eu te espero no próximo vídeo.